Nuestro tema é sobre replicação. O grupo é composto por Kelvis Arcanjo Maciel, Lidiane Brito Sodré e por mim, Valesca Torres Ferreira. O ADN tem a capacidade de replicar-se, que é a capacidade de fazer cópias idênticas de si mesmo. Se leva a cabo na fase S, que é a fase de síntese do ciclo celular, onde se determinam as informações genéticas que serão passadas às suas células hijas. Tem dois objetivos, que é a conservação das informações genéticas e que sua estrutura seja em doble hélice. Sua síntese deve ser em direção 5'3', onde a cadena solo pode crescer em um sentido 3'. Se tem o processo de polimerização, que é a união de desoxirribonucleotídeos complementares a uma cadena molde, como por exemplo, a adenina é complementar à timina. Tem três características, que é semiconservadora, bidirecional e antiparalela. Ela é semiconservadora porque se conserva uma das cadenas originais e a outra é sintetizada. Se tinha três teorias para poder explicar sobre o processo de replicação, que é semiconservadora, conservadora e dispersora. Esse modelo semiconservador é onde se queda 50% das informações e os outros 50% é sintetizado de novo. Em um modelo conservativo, se queda uma hebra antiga com as informações antigas e uma hebra com as informações novas, totalmente diferentes das informações antigas. E o modelo dispersor é quando se tem pequenos fragmentos das cadenas antigas e das cadenas novas. Para poder explicar e descobrir qual desses modelos era o mais correto para poder explicar a replicação, dos cientistas, Celso Stahl, fizeram um experimento utilizando nitrógeno de número 14 e número 15, onde se descobriu que o processo semiconservador era o mais correto para ser utilizado para poder explicar a replicação. E o nitrógeno foi utilizado no experimento por ser parte do ADN, porque é parte da base nitrogenada. É bidirecional porque tem a capacidade de replicar em ambos sentidos, hacia a direita ou hacia a esquerda. Tem os citiosores, que são os sítios específicos ricos em adenina e timina, e também tem a capacidade de replicar-se. Tem as orquídeas de replicação, também chamadas burbujas de replicação, é onde se leva a cabo a replicação. A bidirecionalidade se dá entre os procariotas e os eucariotas. Em los procariotas é monofocal, onde solamente se tem um sítio de início. E em los eucariotas é multifocal, onde se tem vários sítios de início. É descontínua, onde sua direção é 5'3', sua extrema é 3' ou H livre, e se tem uma incógnita, onde as cadenas têm que crescer de forma simultânea e antiparalelas. Para poder ser resolvida essa incógnita, dos cientistas Hegi Okazaki e Tsuneka Okazaki descobriram que as cadenas, ao serem sintetizadas, elas se tornavam cortofragmentadas. Desse modo, se denominou os fragmentos de Okazaki, onde se resultou dos fragmentos, a hebra adelantada e a hebra rezagada. A hebra adelantada, também chamada hebra líder, que é contínua, que é síntese é contínua, e também tem a hebra rezagada, que ela é a atrasada, também chamada, que ela é sua síntese descontínua. En esta etapa vamos falar sobre as proteínas que participam em uma replicação. Sabemos que é um processo muito complexo e por isso necessita de ação de umas determinadas proteínas. A primeira proteína que vamos falar é sobre a helicasa. A helicasa é encarregada de separar as hebras do ADN mediante a ruptura de las puentes do hidrógeno. Por la segunda, temos a proteína de união de cadena sencilla,
elas vão estar evitando que se formen puentes de hidrógeno em las cadenas que já foram separadas. As topoisomerases são enzimas isomerases que atuam sobre a topologia do ADN, onde elas podem estar cortando e formando enlaces fosfodiéster. A topoisomerasa ela se divide em topoisomerasa 1 e topoisomerasa 2. É dizer que a topoisomerasa 1, ela quando envolve apenas uma hebra, e a topoisomerasa 2 é quando está envolvendo, fazendo o lance em las duas hebras. E a próxima enzima que vamos falar é a primasa. A primasa é uma das principais proteínas que vão estar atuando em este processo. Pero é dizer que a primasa tem a função de sintetizar pequenos fragmentos de ARN entre 8 e 10 nucleótidos. A partir disso, vamos estar conhecendo como os cebadores primers, que estes são necessários para o ADN polimerasa, para que o ADN polimerasa sintetize o ADN. Na próxima enzima, vamos falar sobre a RNasa AT1, onde ela é encarregada em retirar os cebadores do ARN durante a síntese de los fragmentos de Okazaki e em los processos de reparação do ADN. A FE1 e RTAT1, também são chamadas de endonucleasa, FLAP1, são encarregadas de remover os ribonucleótidos em 5' do fragmento de Okazaki. A próxima enzima que vamos falar é a ligasa. A ligasa é responsável por catalisar a formação de lance fosfodiéster entre nucleótidos contínuos. Por la próxima, vamos falar sobre a telomerasa. A telomerasa é uma ribonucleoproteína com atividade de ADN polimerasa. Ela vai dirigir ARN que vai ser capaz de sintetizar uma sequência determinada de ADN. É onde vai permitir que ocorra um alargamento de los telómeros. Los telómeros são os extremos de los cromossomos eucariotes. O próximo é o pCNA, que é o antígeno nuclear de células em proliferação. Este homotrímero ele forma uma estrutura toroide, no qual é uma aberta transitoriamente por ação do fator de uma replicação. É dizer que ele vai atuar servindo como uma pinça de sostene a la polimerasa em el extremo del prime e vai estar permitindo que seja sintetizado em la cadena do ADN. Por último, vamos falar sobre o ADN polimerasa. O ADN polimerasa é uma também das principais enzimas deste processo, onde elas são capazes de sintetizar novas cadenas de ADN. A ADN polimerasa vai estar se dividindo em 5 categorias, que é a alfa, beta, gama, delta e epsilon, em las células eucariotes. Em las procariotas vai estar dividido em polimerasa 1, polimerasa 2 e polimerasa 3. Bom, eu sou Leidiane Brito Sodré. Antes de iniciar, quero pedir perdão devido à minha voz estar ruim, devido à garganta estar inflamada. Peço perdão se ocorrer alguma tosse, alguma coisa, tá? Eu vou iniciar a falar da fase da replicação. Que a fase da replicação se divide em início, elongação, terminação e terminação. A fase de início se produz las burbujas de replicação. O processo de replicação necessita em primeira instância que as cadenas de ADN se separem. Para isso, ele casa se unirá à cadena de ADN e hidrogenizará as puentes de hidrógenos. As polimerasas não podem iniciar a síntese a partir de dexorribonucleotídeos.
a primase sintetize um cebador, a partir do qual a ADN polimerasa 1 e incorporará os nucleotídeos em forma complementar às bases de cadena patrão. E na fase de elongação, ele processo por el qual a polimerasa añade nucleotídeos por um complementares à cadena SOD. À medida que avança a orquídea, à medida que é avançada a orquídea, ela tem uma ajuda do PCNA. E a PCNA tem a função como manter a ADN polimerasa em contato com a cadena SOD, com a finalidade de que ela leia e sintetize na cadena complementar. Os topoisomerasa, ela se divide em 1 e 2, que cortarão os enlaces fosfodiéster de la doble hélice e volverão a uni-los, que permitirá que desenrole. E na fase da terminação, os polimerases ligam ao extremo de fragmentos de ADN, produzem desacoplamento em todo o repliçoma. Tá? E na finalização, ele precisa de terminação é complementar a síntese de cadena que retardada e os fragmentos de Okazaki. No processo de terminação temos a maduração, né? Que sucede, existe um sistema de nucleoses que é FN1 mais RTH1 mais RN-ACE1, tá? Perdão. Que é encarregado de eliminar o cebador DARN, tá? Eu vou falar agora um pouquinho da replicação dos telômeros, que consiste na replicação dos telômeros. O que é? As cadenas. Os telômeros são sequências repetidas de 1 a 5 unidades, que temos lá T e G, que é G, em uma das cadenas, e por tanto C e A em la complementar. A telomerases é uma transcriptase de inversa formada por ARN e proteínas que contêm um fragmento de sequência de ARN, tá? Que complementar a sequência de los telômeros, sequência de los telômeros. Los telômeros se unem a sua respectiva sequência complementar e alarga o extremo de 3' a 5', que é o correto. Lá vamos falar agora da replicação mitocondrial, que pode diferenciar segundo sua densidade, e existe uma hebra ligeira L e outra hebra pesada AT. Se inicia a replicação ou na síntese na nova hebra L, que são diferentes da replicação da hebra L e la AT, que quando se sintetiza aproximadamente 2/3 da nova hebra L, começa a sintetizar de uma nova hebra AT, que em uma só direção oposta a la síntese da hebra ligeira L. La síntese ligeira L, que é a hebra ligeira, ela termina antes que a nova hebra AT, porque devido que iniciou primeiro, vai terminar consequentemente primeiro, e a hebra AT, nova, termina depois, um pouquinho.